E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me diga se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, família querida do Evangelho e Cidadania. Veja, já estou lhe chamando de membro da nossa família Evangelho e Cidadania, pois você já está acostumado a acessar semanalmente esse nosso programa, ou mesmo que tenha sido pela primeira vez, sinta-se parte de um grupo de mulheres e homens, cristãs e cristãos, que procuram aprofundar a sua fé a partir da vida, a partir da realidade. Por isso, nós chamamos esse nosso programa Evangelho e Cidadania. E hoje, em especial, vamos conversar a respeito de duas realidades complicadas no Brasil: escravidão e liberdade. Existe escravidão no Brasil? Existe liberdade entre nós? Esses dois temas vamos aprofundar um pouco ao longo do nosso programa. Liberdade vem e canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tens. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. 10 anos depois do assassinato dos 4 auditores fiscais, 5 acusados pela chacina de Unai ainda não foram julgados. Eita lentidão da justiça, hein? Aliás, quanta injustiça da justiça! Quanta conivência da justiça! Você sabia que o Brasil convive ainda com trabalho escravo? Trabalho escravo de adulto, homem, trabalho escravo de adulto, mulher, trabalho escravo de juventude, inclusive trabalho escravo infantil, tanto na cidade quanto na zona rural. Você sabia que estão tentando acabar com o combate à escravidão? Sabe como? Um conjunto grande de parlamentares, uma bancada enorme de parlamentares em Brasília, está condicionando a aprovação da PEC do trabalho escravo, sabe a quê? Principalmente a mudanças na legislação. Mudanças essas que podem, inclusive, descaracterizar o que é escravidão. Aí para que lei, não é mesmo? Isso pode, inclusive, provocar grave retrocesso no combate ao trabalho escravo. Muita coisa precisa ser mudada, precisa ser introduzida na nossa legislação. Isso é questão estrutural. Trabalho escravo é questão de vexame, de vergonha nacional, de indignidade humana. Por outro lado, a campanha da fraternidade, que vem aí logo agora, em março, começa, é exatamente sobre fraternidade e tráfico humano. O trabalho escravo é uma das características muito fortes que serão abordadas ao longo da campanha da fraternidade. Por outro lado, eu lembro que um grande subsídio que nós temos, o oposto daquilo que é a escravidão, é a liberdade. A Agenda Latino-Americana 2014, ela é todinha sobre liberdade. São lindos textos, profundos textos muito oportunos, didáticos, pedagógicos, de máximo 1 a 2 páginas, que ajudam muito a gente a entender de maneira muito gostosa o que é liberdade. Quando o dia da paz nasci,
Quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. É como pessoas e comunidades cristãs que nós estamos abordando o tema sobre escravidão e liberdade, até por ocasião da Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E é porque somos mulheres e homens de fé é que nós vamos acolher mais uma vez a Palavra de Deus. Hoje do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Anotem para que em alguma outra oportunidade você possa aprofundar. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. A verdade vos libertará, libertará. A verdade vos libertará, libertará. Javé disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, hebeus e jebuseus. A verdade vos libertará, libertará. A verdade vos libertará, libertará. Eu gosto muito de uma explicação muito gostosa, simples, que Sandro Galassi, um grande biblista do norte do Brasil, ele que ajuda muito a caminhada das comunidades eclesiais de base, ele que ajuda muito a reflexão bíblica da caminhada do trabalho da Comissão Pastoral da Terra, ele falando sobre o Deus que liberta o seu povo, quem é Deus para nós, ele faz a seguinte comparação: Deus é aquele que, em um jogo de futebol, ele tem lá a arquibancada, tem o campo. Deus é aquele que está na arquibancada e os dois times jogando lá embaixo no campo. Deus é aquele que, de repente, ele desce da arquibancada, veste a camiseta de um dos times, entra no campo, começa a jogar, consequentemente, a favor de um time e contra o outro, vai e marca o gol. Torna um dos times vitorioso. Isso significa que o nosso Deus toma partido. O nosso Deus liberta. O nosso Deus está sempre do lado daquele que é oprimido, daquele que é excluído, daquele que sofre. Sabemos que a antiga aliança, o Antigo Testamento, tem assim como grande fio condutor a libertação das pessoas.
e aliança entre Deus e o seu povo. São duas coisas muito intimamente interligadas. A aliança de Deus com o povo e Deus que liberta o povo. A libertação do Egito devolve a dignidade à pessoa criada e abre possibilidade para que Deus se revela e caminha com seu povo. Sem dignidade humana, a pessoa é totalmente descaracterizada. Ela perde a sua essência, ela perde aquilo que a faz imagem de Deus. Não consegue assim ser reconhecida ou reconhecer o Criador, nem a si próprio. Isso é muito importante a gente refletir como teologia da libertação. O livro do Êxodo destaca muito a intervenção de Deus em favor de um povo oprimido e explorado no Egito. O mesmo acontece hoje. Ora, se Deus foi um Deus que agiu em favor do seu povo no Egito naquele tempo, e o Deus de ontem e o Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje continua agindo, libertando o seu povo. Para nós, pessoas de fé, essa referência é muito importante. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. O nosso irmão místico e poeta Frei Domingos, o tão conhecido popular Mingas, aliás, meu mestre de noviço, e sempre eu o chamo de meu eterno mestre, ele nos ajuda a refletir essa realidade que estamos conversando sobre escravidão e liberdade. Ele canta e nos ajuda a refletir. Acolhemos. Feliz serei por toda a minha vida, se me esquecer de ti, Jerusalém, se não me alegrar em ti, Jerusalém. Em Babilônia, às margens das ribeiras, ali nos assentamos a chorar, recordando de Sião. Ao redor entre os salgueiros, entre seus ramos, deixamos nossas harpas. Ali mesmo nos pediam os nossos opressores, que cativos nos levaram. Cantai pra nós os vossos cantos de Sião, cantai pra nós os vossos cantos de Sião. Como haveremos de cantar o canto do Senhor numa terra estrangeira, longe da casa do Senhor? Como haveremos de cantar o canto do Senhor numa terra estrangeira, longe da casa do Senhor? Infeliz
último dia 28 agora de janeiro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por ocasião do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, divulgou uma nota. E nós vamos ler um pequeno trecho dessa nota. Assim diz: causa perplexidade a disseminação da prática do trabalho escravo em diferentes ramos da economia, envolvendo pessoas do campo e da cidade, na agropecuária, na construção civil, na indústria têxtil, nas carvoarias, nos serviços hoteleiros e até em situações familiares classificadas como servidão doméstica. São sobretudo imigrantes que chegam ao Brasil em busca de trabalho e sobrevivência, e brasileiros que migram internamente sonhando melhores condições de vida. Diante desta realidade, continua dizendo a nota, é urgente reafirmar de forma inequívoca o inalienável valor da vida e da dignidade humana, que transcendem qualquer atividade econômica. Criada à imagem e semelhança, conclui a nota, criada à imagem e semelhança de Deus, toda pessoa humana é templo de Deus que não pode ser profanado. O trabalho escravo é violação de um conjunto de direitos humanos, é violação da dignidade da pessoa humana, afronta diretamente a dignidade do ser humano. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Escravidão é a contramão da liberdade. Liberdade é tudo aquilo que a gente gostaria de ser, de fazer e de testemunhar. A agenda, eu lembro mais uma vez, a Agenda Latino-Americana 2014, ela traz ricos textos de reflexão, propositivos inclusive, sobre o tema da liberdade. Deu-me esta voz inquieta que teima em não ficar quieta, e se a jogada é perversa, eu não desvio a conversa, insisto em profetizar. Há tanta fome na terra, indiferença demais, há tanta indústria de guerra, mil arremedos de paz, tanto projeto de morte, tantos os torturadores. Diante de tanta violência, não dá mais pra falar só de flores. Diante de tanta violência, não dá mais pra falar só de flores. Trabalho escravo existe. Ruralistas, parem de negar. Esta é parte da campanha de mobilização em favor do combate ao trabalho escravo. Vejam bem, gente, em 2013 cresceu o número de casos identificados como trabalho escravo. Em 2012 foram registrados 189 casos. Subiu para 197 em 2013 e desses 175 casos foram fiscalizados. A Comissão Pastoral da Terra mantém uma campanha de combate ao trabalho escravo. Esta campanha foi responsável pela denúncia de 50 destes 197 casos. Portanto, quer dizer, quase um quarto dos casos fiscalizados foram denunciados pela CPT. Eu lembro ainda um outro dado importante, que aliás é de uma nota que a campanha
da CPT, de combate ao trabalho escravo, acabou de publicar uma nota por ocasião também da Semana de Combate ao Trabalho Escravo. Essa nota assim afirma: diferentemente dos anos anteriores, quando a região norte do Brasil se destacava pelo número de casos identificados ao trabalho escravo, em 2013 foi a região sudeste, foi a que mais apresentou casos de violação e casos de escravidão. E um outro dado importante também dessa mesma nota é que a construção civil, nesse último ano, está em primeiro lugar como prática de trabalho escravo. Já pensou? A construção civil. Essa categoria ela é seguida de lavouras diversas. Em terceiro lugar, vem a pecuária. Portanto, é nessa sequência a prática de trabalho escravo na sociedade brasileira hoje. Primeiro, construção civil. Segundo, lavouras. Terceiro, a pecuária. Que coisa, hein, gente? E depois a gente lembra mais uma vez o missionário Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, logo no seu início, assim diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Meu irmão, minha irmã, você conhece alguma realidade, alguma situação onde existe a prática do trabalho escravo? Você conhece alguma pessoa de sua convivência ou não, algum grupo de famílias que são pessoas escravizadas? Você conhece por acaso alguém que direta ou indiretamente pratica escravidão? Escraviza alguém? Vale a pena identificar, vale a pena pesquisar. É nosso dever denunciar. Precisamos, pois essa prática é hedionda, essa prática é injusta, essa prática tem que ser banida. A humanidade nunca, mas também nos dias de hoje, não pode existir. Eu lembro que Deus sempre usou a pedagogia da libertação por meio de um processo coletivo. A libertação para Deus atua e acontece sempre em pessoas concretas, em pessoas identificadas. E é para que o povo se mantenha sempre vivo o compromisso para com a liberdade e rejeite sempre as diferentes formas de escravidão, é que nós estamos sempre fazendo a memória, a lembrança. Por isso, celebrar a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo é para a gente estar como que fazendo um memorial da libertação. Aliás, é aquilo que é a Páscoa, não é? A Páscoa é o memorial da libertação da casa da escravidão. Eu penso que é muito importante nós estarmos sempre ligando Evangelho e Cidadania, a ação nossa de cada dia à luz da Palavra de Deus. Minha irmã, meu irmão, vamos ficando por aqui e eu quero reforçar o convite já colocado, aliás, sempre em toda edição a gente vem colocando. Participe desse nosso programa, interaja, escreva, converse com a gente, converse com outras pessoas a respeito do Evangelho e Cidadania. Você, cada vez mais, sendo cidadão também desse nosso programa
Evangelho e Cidadania. Por isso que eu lhes chamo de família do Evangelho e Cidadania. Fiquemos por aqui. Tchau, gente. Abraços e beijos e até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito